O assunto agora é comissões sobre vendas. Quando contratado um módulo que faz o controle das comissões automaticamente, lança automaticamente as comissões no contas a pagar, então nós temos aqui este módulozinho à parte. Porque basicamente o Sidcom, conforme configurações feitas na sua empresa, já estará calculando as comissões referente às vendas realizadas pelos seus vendedores. Mas aqui neste caso que vamos comentar agora, além do cálculo das comissões realizadas pelo sistema, basicamente, esses valores de comissões a serem pagos poderão então ser, neste módulo, lançados automaticamente no contas a pagar do Sidcom para que entre no seu fluxo de caixa. Então, antes de detalharmos mais esse assunto, vale lembrar sempre que o Sidcom deverá estar aberto simultaneamente enquanto estiver sendo assistida a videoaula, para que se possa abrir as telas, acompanhar através das telas do sistema e até mesmo simulando algum lançamento no Sidcom, para que se vá familiarizando, se vá tendo um maior conhecimento das rotinas do Sidcom, suas telas, enfim. Aqui temos sempre na ajuda do sistema o manual online, onde qualquer assunto do sistema poderá ser consultado. Módulos aqui que talvez sua empresa não tenha contratado, mas que estão todos aqui sempre disponíveis para consulta. Neste caso, de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais ampla, por ser um manual padrão. Mas para cada empresa sempre é formatado o documentinho correspondente. Então temos aqui o documentinho referente a comissões e metas de vendas, que no caso da sua empresa, este documentinho será formatado de acordo com a sua realidade, com a rotina da sua empresa, as particularidades da sua empresa. E servindo então de material de consulta para os seus colaboradores, para que aqui eles verifiquem como se configura, o que deve ser alimentado, de que forma os recursos do Sidcom serão utilizados ou não pela sua empresa. Então, vamos detalhar um pouco mais esse assunto, aproveitando para dar alguns exemplos. Então, o que acontece aqui? Basicamente, em uma outra videoaula, já foi mostrado, e mostraremos aqui novamente, que após informarmos para cada produto qual é o percentual de comissão que será pago e em qual tabelinha, esta informação vai estar vinculada lá ao cadastro dos seus vendedores. Por exemplo, aqui nós temos dois percentuais de comissão diferentes em duas tabelinhas, 1 e 2, que seria para diferentes enquadramentos, diferentes cálculos por vendedor. No caso aqui temos 5% e 7%. Por quê? Lá no cadastrinho de vendedores, nós vamos sempre dizer que determinado vendedor estará recebendo a comissão informada em uma ou outra tabela. Então vamos pegar este vendedor aqui como exemplo
E estamos vendo aqui que a tabela de comissão em percentuais dele será a número 1. Então, ali no produto que acabamos de ver, seria o percentual de 5%. Quando, se ele estivesse marcado aqui, se estivesse marcado aqui no cadastro dele a tabela 2, então ele estaria no percentual de 7, que foi o que vimos ali agora há pouco. Então, isso aqui é só para exemplificarmos de uma forma resumida, rápida, o ponto principal do cálculo da comissão do vendedor. Mas como esse módulo se refere a comissões e metas sobre as vendas, comissões lançadas diretamente no contas a pagar, nós temos os menus onde são informadas determinadas dessas configurações, como, por exemplo, cadastro, tabelas, controle de lançamento de comissões e contas a pagar, mas que também podemos visualizar aqui através desta aba, que nada mais seria do que um atalho para o mesmo assunto. Então, aqui no cadastro de vendedor, quando verificamos aqui o controle de comissão do contas a pagar, nós vamos ver o seguinte, já salientando primeiramente, que o código do nosso vendedor Paulo aqui é código 1. E quando chegamos aqui no controle de comissão do contas a pagar, ele aparece num campo código fornecedor com código 4. Por que isto? Porque para termos o controle do contas a pagar, das comissões deste vendedor no contas a pagar, é preciso haver um cadastro deste vendedor vinculado no cadastro de fornecedores, que é para quem lançamos os débitos, as contas a pagar no financeiro. Então, aqui, neste atalho que abrimos agora, na pastinha, estamos vendo justamente o cadastro de fornecedores, onde o Paulo aparece com o código número 4. Isso aqui é gerado automaticamente no momento em que, aqui no cadastro do vendedor, nós viemos aqui nesses botões que já estão desabilitados, por já existir o vínculo, e mandamos incluir a ligação dele com o cadastro de fornecedor. Então, podemos fazer isso de forma automática, o sistema vai gerar um código aleatório para ele, o primeiro disponível, que ficou realmente diferente do que era aqui o código dele como vendedor. Ou pode-se incluir manualmente, até para ter um mesmo código disponível sendo utilizado, enfim. Temos aqui, sempre que temos o botãozinho, um íconezinho azul com a letra I, é uma ajuda, é uma informação. Então aqui explica a configuração da ligação do vendedor com o cadastro de fornecedores, né? A inclusão manual ou automática, enfim. Só para entender um pouco mais aqui esses recursos. Aqui também temos um atalho para o tipo de fechamento, que existe ali num submenu de cadastro específico para isso. Mas aqui sempre temos então como chegar lá mais rapidamente. Então, por exemplo, nós temos um tipo de fechamento de comissão faturamento, ou seja, as comissões serão pagas sempre pelo faturamento. Poderíamos ter aqui um outro tipo que seria, por exemplo, recebidas. O vendedor só vai receber a comissão mediante pagamentos de parcelas das prestações que foram estipuladas na venda para o cliente. Então, o cliente vai pagando e vamos fazendo o controle e repassando as comissões para o vendedor. Então, aqui, nesse botão tipo de fechamento, nós podemos ver as opções desses tipos de faturamentos, de fechamentos das comissões. Então, aquele tipo que já tínhamos cadastrado ali, vinculado àquele vendedor, foi definido um nome para ele, isso é informado de acordo com o seu critério.
este tipo de fechamento está ativado, poderia estar aqui desativado, não estar em uso. Aqui também tem um detalhamento dos comprovantes, dos tipos de fechamentos, tipo de comissões, outros campos ali que nós vamos comentar. Então, é faturamento, o nome dado aqui. O comprovante para lançamento no contas a pagar, então foi selecionado o comprovante 411, que é o comprovante de comissões, enfim, isso já é um padrão, inclusive informado aqui no documentinho referente a este procedimento, a este modo. Então é uma informação padrão. Normalmente ela já está pré-configurada no sistema, então basta, no momento de fazer essa inclusão, ajustar algum detalhe que se faça necessário. Então, comprovante série e para quais filiais ele está ativo. O tipo de fechamento. Se ele é mensal, virada de mês. Se é diário, pela data de faturamento ou vencimento. Se é quinzenal, dia 15 e dia 30 do mês, ou se é semanal, fecha sempre no domingo. Como vai ser a data base para o cálculo da comissão? Pelo faturamento ou pelo contas a receber, conforme comentamos agora há pouco. Então, vendeu, foi faturado o pedido para o cliente, o vendedor já tem direito a receber, ou só quando o cliente pagar as parcelas. Aqui temos, normalmente, como padrão, o valor zero para a soma de N dias ao faturamento, vencimento da venda. Por exemplo, toda a venda feita até o dia 25, 30 do mês, se o valor aqui for zero, essa venda então já vai entrar no cálculo do mês seguinte. Porém, se colocarmos aqui um intervalo de 5 dias, 10 dias, o que iria dar lá no dia 5 ou 10 do mês seguinte, significa que o cálculo entrará no decorrer, então, deste mês seguinte, e o pagamento, então, será efetuado somente no outro mês. Né? Então, teríamos aí um mês de intervalo aí no meio, por exemplo. E aqui, para efetivar, então, o pagamento das comissões, quantos dias nós vamos somar a data de fechamento para definirmos, então, o dia de pagamento. Por exemplo, tudo que for vendido até o dia 30 do mês, se somarmos 10 dias lá, então, no dia 10 do mês seguinte, será, então, feito o pagamento. Então, já o sistema, o Sidcom já vai lançar no contas a pagar automaticamente dentro deste prazo para que haja a previsão de pagamento da comissão naquela data. E aqui temos uma opção ainda de dizer que a data de pagamento não entra em final de semana, ou seja, o Sidcom vai ajustar sempre para um dia útil. Então aqui temos alguns exemplos de como fazer esta configuração de comissões no contas a pagar. Então, poderemos aqui ainda fazer alguma alteração, excluir a ligação, editar alguma coisa, enfim, fazermos ajustes que se fizerem necessários. Aqui na parte de vendas, podemos inclusive fazer aqui uma consulta, o controle de comissões lançadas no contas a pagar, onde usaremos de determinados filtros aqui para podermos então visualizar lançamentos já feitos. Então aqui não vamos nos detalhar tanto gerando novas vendas para novos cálculos de comissão, porque estaríamos aí só repetindo alguns procedimentos já mostrados em outros módulos de pedidos ou de venda balcão, por exemplo.
Então isso aqui é resultante da venda lançada, não é? Então viemos aqui para visualizar diretamente então comissões lançadas no contas a pagar. Aqui temos inclusive alguns valores negativos referente a devoluções que foram lançadas no sistema, o que estaria aí gerando um valor negativo, um desconto nos valores a serem pagos nas comissões para o vendedor. Então aqui o Sidcom mostra as movimentações referentes a cada vendedor aqui, porque filtramos de uma maneira genérica. Se estão lançados ou não lançados, temos aqui embaixo um layout de cores aqui para mostrar, no caso o verdinho aqui já está tudo lançado. Teríamos aqui opções de alterar alguma informação nestes movimentos. E aqui temos então o valor da comissão, qual é o valor a ser pago efetivamente. Eles estão lançados no contas a pagar, mas ainda não foram pagos. A coluna pago aqui ainda está em branco. E aí vem quem é o fornecedor, que na verdade é o vendedor, vinculado lá ao cadastro de fornecedores, o tipo de fechamento, a condição de pagamento em que foi feita a venda, não é a condição de pagamento da comissão, e quem era o cliente para quem foi realizada a venda. Então aqui, assim, de uma forma bastante breve e resumida, para não nos alongarmos muito, um exemplo de controle, enfim, das comissões a serem pagas, então. Né? O que já foi pago, não pago, o que já está lançado ou não lançado ainda no contas a pagar, porque existe a opção, como vimos agora há pouco, também de fazer o lançamento, deixar que o Sidcom faça de maneira automática ou ainda lançarmos manualmente. Com relação às metas, nós temos como definir no Sidcom a parte relativa a metas dos vendedores, as metas a serem realizadas, porque no cadastro do vendedor nós temos um campo onde pode ser informado um valor para metas, mas é um campo onde essa informação é só informação mesmo, é meramente informativo. O Sidcom não faz o controle de metas através do que está informado neste campo aqui, cotas mês, por exemplo. Para fazermos um controle específico de metas por vendedor e para que o Sidcom controle isso, é necessário termos disponível também o módulozinho relativo a metas, onde então serão determinados os parâmetros para estes cálculos, que podemos ver aqui metas por vendedor. Então aqui determina-se algumas configurações, se faz algumas configurações prévias, depois temos aqui como fazer um recálculo de metas num determinado mês do ano, copiar metas de um mês para outro, enfim, temos aqui vários critérios, podemos até eliminar metas, se for o caso, e na linha manutenção nós temos como, conforme o mês informado aqui no campo de recálculo para fazer a consulta,
Então vai nos resultar no que nós estamos vendo aqui na linha manutenção, qual é o mês do ano e, com relação à quantidade de itens vendidos, qual era a meta determinada, qual foi o realizado e quanto isso representou em percentual. Ou ainda se a meta era em valor e qual previsto, qual realizado e percentual. Salientando que, quando estabelecemos uma meta de vendas para o vendedor, não precisamos estabelecer essa meta em quantidades e valores. Isso está explicado aqui no documentinho referente, né? A parte de recálculo, cópia, como eu havia comentado, onde temos aqui, num determinado item, a explicação de que não há necessidade de informar ambos os valores, ambos os critérios para o cálculo de metas. Aqui então diz que o módulo permite que sejam definidas metas de venda por grupos e grupos e subgrupos de produtos para cada vendedor, ou metas globais para cada vendedor, ou seja, uma regra única. E os valores de metas e os valores realizados, as vendas efetivas, poderão ser vistos então nesta tela ou no relatório de vendas, metas por vendedor. Então, como se fazem essas configurações e as ferramentas que temos para isso. Então, seria mais para exemplificarmos a função deste módulo, né? Como vimos ali, então, podemos visualizar então o previsto realizado diretamente aqui, ou ainda em relatórios, né? Temos então aqui as respectivas configurações. Estamos vendo aqui que podemos fazer alguma modificação aqui somente se não existirem metas definidas, né? Então, temos aí como estabelecer alguns critérios aí e fazermos então este controle de metas por vendedor. Então, este módulo permite que tenhamos o lançamento automático então das comissões no contas a pagar e também o cálculo aí de previsto e realizado das metas por vendedor, por grupo ou subgrupo de produto, enfim, vários critérios para que possamos ter estes controles, então, dentro do Cidcom e já também em contas a pagar, fluxo financeiro, enfim, todos os controles necessários para a sua empresa. Então, temos aí todas estas informações. Podemos, então, fazermos essas definições todas e termos um acompanhamento completo aí neste módulo. Dessa forma, então, concluímos aqui a nossa videoaula sobre o módulo de comissões no contas a pagar e metas por vendedor.